Então, hoje a gente vai falar sobre Gênesis, capítulo 42. Deixa eu abrir aqui no capítulo 42. A gente lembra que no capítulo anterior, no capítulo 41, nós vimos que Faraó teve um sonho, foram 2 sonhos seguidos, e não houvesse quem pudesse interpretar esses sonhos no reino. Todos os sábios do reino estavam impedidos da interpretação, sequer eles chutavam uma interpretação. Então, isso tudo, né, pelo poder de Deus, tornou ainda mais grandioso a sabedoria de José ao revelar o sonho para Faraó. Então, a gente lembra que ele se apresentou diante de Faraó, revelou o sonho a Faraó e aconselhou a Faraó, né? Então, ali, José teve a palavra de sabedoria por Deus, já aconselhou Faraó, já revelou o sonho a Faraó e aconselhou já a Faraó para ele instituir alguém sábio ali para governar toda a terra do Egito, para juntar toda o mantimento para que eles se sustentassem durante os 7 anos de fome, né? Que viriam 7 anos de fartura, muita fartura e 7 anos de fome. Então a gente viu que Faraó viu que José era um homem sábio, Faraó, em concordância com o conselho dele de sábios, eles decidiram colocar José como o supremo ali, como o governador ali do Egito. Então a gente viu que José ele foi naturalizado egípcio, foi feita toda uma formalidade de naturalização para que o povo do Egito aceitasse ele como governador, porque senão seria um estrangeiro governando ali sobre a terra do Egito. Ia ter uma resistência do povo, então o faraó teve esse cuidado de naturalizar José como egípcio, né? Então ele mudou o nome de José, fez José casar com uma mulher que não era qualquer mulher ali, era filha do sacerdote, era o homem mais respeitado ali do Egito. Então José se casou com essa mulher, a gente viu que ele recebeu honrarias públicas, ele esteve no segundo carro ali do reino, né? Que não é um carro qualquer, é um carro de suma importância, é a segunda pessoa mais importante do reino que entra naquela carruagem. Então a gente viu que Faraó fez questão de tornar público a importância de José para o reino do Egito. O Faraó queria deixar claro que José era muito importante para aquele reino. Então a gente terminou o capítulo anterior vendo que José teve 2 filhos e com a constituição da família dele, ele colocou nos filhos dele o nome do sentimento dele diante daquilo que estava acontecendo na vida dele. E ele colocou o nome de um filho, que é Manassés, que seria esquecimento, e de Efraim, que significa frutífero. Porque ele falou, Deus conseguiu me fazer esquecer dos meus traumas, né? Das minhas dores, de tudo que eu sofri, eu consegui esquecer. Hoje minha alegria é tão grande que eu consegui esquecer das dores do passado, né? E ele fala também que Deus agora conseguiu fazer aquele vazio no peito dele, aquela vontade dele de retornar à casa do pai dele, retornar à família dele, agora passou, porque aquele desejo dele de retornar à casa dele, retornar à família dele, era um desejo de ser amado e de poder amar, né? Porque ele ficou ali 13 anos entre a casa de Potifar e a prisão, e ele não era tratado com amor, com certeza. Então ele não sabia, não sabia mais o que era ser amado, não sabia mais o que era amar. Então ele sentia muita falta da casa do pai dele. Tanto que agora, ele casado e com filhos, ele consegue já não mais sentir saudade da casa do pai dele, porque agora esse vazio de amor foi preenchido, porque ele tem a quem ele amar agora e ele tem como ser amado agora. Então a gente termina o capítulo 41 nesse contexto da história de José, essa reviravolta tremenda na vida de José, incrível na vida de José. E agora a gente vai para o capítulo 42. A gente viu que no capítulo 41, Deus trabalhou os traumas de José, por quê? Porque ele tinha que trabalhar esses traumas, porque haveria um encontro agora no capítulo 42, né? A gente vai ver que mesmo assim, mesmo tendo trabalhado os traumas de José, José ainda vai ter um baque ao encontrar os irmãos dele, né? Afinal, José é humano, né? José tem sentimentos humanos, José é carne, né? Então, a gente vai ver que ainda vai ter um baque ali da parte de José, né? Então, ele não vai conseguir, não vai ser bobo, né? Não vai fingir que nada aconteceu. Então a gente vai ver, mas mesmo assim ele ainda vai se mostrar muito amadurecido. Qualquer outra pessoa não teria agido da forma como ele vai agir. Então Deus preparou o coração dele
para esse encontro, né? Então ele conseguiu lidar com os traumas dele do passado para conseguir agora confrontar de novo esse passado na vida dele. Então a gente vê agora no capítulo 42, no versículo 1. No capítulo 42, versículo 1 diz o seguinte: Ora, quando Jacó viu que havia mantimento no Egito, Jacó disse aos seus filhos: Por que vocês ficam olhando uns para os outros, né? Então, chegou um momento, porque a gente sabe que Jacó era um homem de gados. Então, a família de Jacó era uma família ali de gados. Então, a princípio, eles demoraram um certo tempo para ir até o Egito. A gente vai ver que eles desceram ao Egito para pedir comida somente no segundo ano de fome. Então, no primeiro ano de fome, eles ainda conseguiram se manter com os gados deles. Eles tinham gado para comer, né? Eles tinham essa liberdade de poder ter um mantimento deles ali, porque eles criavam gados. Então, a gente vê que eles conseguiram se manter ainda um ano e pouquinho, né? Mas no segundo ano, eles já não conseguem mais se manter com os gados que eles têm que descer ao Egito. Então, agora, né? Ou porque já não tinha mais gado, provavelmente ainda tinha alguma coisa. Jacó era um homem sábio, um homem prudente. Então ele devia ter guardado uma reserva para eles se manterem depois da escassez, né? Então ele não queria, provavelmente Jacó não queria acabar com o resto que ele tinha dos gados dele, que era um mantimento, era a forma deles de sobrevivência, era por meio do gado, né? Por meio do pastoreio. Então agora ele vê, a gente percebe no versículo 1, quando ele fala, né, parece que há um certo desânimo ali entre a família, né? Porque ele fala, vocês vão ficar aí um olhando para a cara do outro, sem se mexer? Então, provavelmente eles estavam ali com fome, sentados um olhando para a cara do outro e sem se mover, sem se mexer. Então, devia ter batido um desânimo ali sobre eles, porque a parte deles, o mantimento deles havia acabado, não tinha mais o que eles fizessem ali, senão eles poderiam prejudicar a sobrevivência deles, gastando todo o gado que eles tinham. Então Jacó vai falar: vocês vão ficar aí desanimados, uns olhando para a cara dos outros sem fazer nada? Então no versículo 2, Jacó dá um conselho para eles. E Jacó diz: eu ouvi que tem comida lá no Egito. Desçam para lá e comprem para trazer aqui para a gente, porque senão a gente vai morrer, né? Jacó fala. Quando Jacó fala que ouviu que no Egito tem comida, não é que os filhos dele também não tenham ouvido, deve ter sido assim, vinham povos de outras nações no Egito. Então era algo que já tinha uma fama grande ali, já havia alardeado todo mundo que no Egito havia comida. Então os filhos dele também deviam saber. Mas aqui é para deixar claro, Moisés quer deixar claro que a intenção, a ideia de descer ao Egito foi de Jacó, não foi dos filhos de Jacó. Aí a gente pensa, Abraão, quando teve fome, na época dele, que ele estava em Canaã, Abraão desceu ao Egito, né? Que ele e a Sara falaram que eram irmãos, né? E Isaac, quando teve fome na época de Isaac, Isaac também queria ir para o Egito, mas Deus falou com Isaac e o proibiu e mandou ele descer para Abimeleque ali, né? Para a região de Abimeleque. Então a gente pensa, por que eles não desceram para o Egito também, né? Já que esse era sempre o rumo deles quando havia fome em Canaã, eles desciam para ir habitar no Egito. Porém, não tinha lógica Abraão descer com sua família para ir habitar no Egito, porque no Egito também havia fome, era uma fome geral em toda a terra. Então eles iam sair de um lugar com fome para ir para outro lugar com fome, sendo que era uma caminhada longa, era muita gente que havia ali entre a caravana de Jacó, era muita gente. Então seria um desgaste e a pessoa ia ficar com mais fome ainda, eles iam chegar lá e provavelmente gados iam morrer no caminho, as crianças não iriam aguentar, então ia ser um desgaste de energia desnecessário, então não tinha essa necessidade dele se deslocar. Então ele vai e apenas pede para os filhos dele irem buscar o mantimento. Aí a gente também pode questionar por que Jacó não mandou os servos irem buscar o mantimento, por que mandou os filhos buscarem o mantimento, né? Já que era um serviço arriscado também por conta da viagem e era um serviço também que podia ser feito por outra pessoa. Mas devido à fome no mundo, era um serviço de suma importância. Então Jacó confiava nos filhos dele. Então ele mandou os filhos dele e não os servos. Aí no versículo 3 diz:
E os 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. Aí a gente pode falar, por que não foi só um ou dois, né? Foram 4 e o restante ficaram. Talvez por segurança, né? Por segurança tenham ido os 10, ou talvez o que houvesse lá era um racionamento. Você podia receber comida conforme o número de pessoas que se apresentava. Você tinha que mostrar o número da família. Como o número da família de Jacó era muito grande, a gente lembra que quando Abraão caminhava com seu povo, deveria ser ali umas 500 pessoas, Abraão com seu povo, porque a gente viu que 318 nasceram da casa de Abraão. Então, em Abraão tinha umas 500 pessoas. E agora tem muito mais, imagina, são 12 filhos de Jacó, e os filhos de Jacó já têm filhos, então é muito maior o número de pessoas do que na época de Abraão. Então, provavelmente Jacó temeu mandar pouca gente e conseguir trazer pouco mantimento. Então, talvez houvesse também essa forma. Quanto mais pessoas fossem lá, às vezes eles limitavam, por exemplo, igual hoje a gente vê, né? 20 quilos por pessoa, pode levar até 20 quilos por pessoa. Às vezes eles limitavam dessa forma. Então, Jacó resolveu mandar os 10 filhos, né? Mas segurou Benjamim. Ele reteve Benjamim e mandou só os outros 10 irem lá buscar os mantimentos. Aí no versículo 4, mas a Benjamim, irmão de José, Jacó não enviou com seus irmãos, pois ele disse, né? Aqui ele disse para si mesmo, ele não disse em alto e bom som, ele disse para si mesmo quando fala, a Bíblia fala. Ele disse, para que ele não morra também, para que nenhuma desgraça aconteça com ele, né? Como ele era irmão de José, filho de Raquel, então Jacó teve esse medo de perder a única ligação que havia, que ele tinha ainda entre José, né, e Raquel, que era a única coisa ali que restava para ele desse vínculo dele. Então ele não queria que Benjamim fosse. A gente lembra que não é que ele não queria que Benjamim fosse porque Benjamim era um menino, um jovenzinho, não. Benjamim já era um homem. Nessa época, agora, Benjamim já tem 27 anos de idade. Porque a gente lembra que quando ocorreu aquele caso com Diná devia ter uns 13 anos. Diná é mais velha que José, cerca de um ano mais velha que José. Ela nasceu antes de José. E José devia ter uns 12 anos no caso de Diná. No caso de Diná foi quando Benjamim nasceu, né? Foi aquela época. Então, quando Benjamim nasceu, José devia ter uns 12, 13 anos. Agora, com o reencontro dos irmãos dele, José tem 39 anos. Então, José tem 39 anos, há uma diferença de 12 anos entre eles, pelo menos. Então, Benjamim teria 27 anos. Então, não é porque ele é um menininho e não saberia o que fazer que Jacó não deixa ele sair. É pelo medo realmente de perder o único filho que ele tem ali, irmão de José, né? E parece que todo o amor e afeto e carinho que ele tinha por José, agora ele transfere para Benjamim. A impressão que dá é essa, que agora ele transferiu todo o afeto que ele tinha por José para Benjamim, e o Benjamim agora é a válvula dele, né? Aí então agora a gente vê no versículo 5. E os filhos de Israel, né, os 10 filhos, foram lá para o Egito para comprar trigo, né, entre os que vinham. Então vinham de várias nações, todas as pessoas vinham, e os 10 filhos de Jacó foram lá comprar também comida, né, porque havia fome em toda a terra de Canaã, que é a terra onde eles habitavam. Aí no versículo 6 diz: E José era o governador da terra, e José que vendia para todas as pessoas da terra. Aqui diz que José vendia para todas as pessoas da terra, mas não tinha condições físicas de José vender para todas as pessoas da terra, porque eles criavam pontos de venda, né? Não havia só um ponto de venda, porque senão ia aglomerar ali um monte de gente e não ia conseguir se resolver nada. Então, provavelmente a gente viu isso até quando José deu o conselho para Faraó. José fala, levanta oficiais em cada ponto da terra. Então, José já falava que realmente o intuito dele era tanto que ele criou depósitos em cada ponto da terra do Egito. Haviam vários depósitos. Então, mas José era o supervisor de todos eles, né? Então, por isso que aqui a Bíblia diz que José que vendia para todas as pessoas da terra, porque ele era o supervisor de todos os postos. Mas não era, ele não ficava em todos os postos, ele não tinha condições de ficar em todos os postos. E aqui diz que os irmãos de José vieram e se curvaram diante de José com a sua face em terra. Então a gente vê que José
ele se manteve em um dos postos. Em um dos postos José ficou. Qual posto que ele ficou? Ele ficou no posto em que ficava a fronteira entre Canaã e o Egito. Então ele ficou ali na fronteira, aquela fronteira, quem cuidava daquela fronteira era ele. Então ele pessoalmente atendia os pedidos naquele posto. Primeiro, assim, porque seria uma abertura ali, uma brecha por uma fragilidade, uma exposição do Egito ali que podia acontecer alguma coisa. Então ele ficava ali, provavelmente as pessoas mais confiáveis, as pessoas que José mais confiava, ele deixava nas fronteiras, né? Porque eram os pontos de fragilidade do Egito. Então ele deixava nas fronteiras as pessoas que eram de confiança dele. E ele ficou na fronteira de Canaã. De propósito, talvez, porque ele tinha o intuito em seu coração de que um dia fosse ver a família dele batendo ali pedindo comida, já que ele viu que todos os povos, né, todas as nações vinham pedindo comida para ele ali no Egito, então ele também deve ter pensado que a família dele também iria, então ele resolveu ficar no ponto onde a família dele iria pedir a comida, né? E realmente isso acontece agora. E os irmãos dele vão até lá. Quando vão até lá, eles olham para José, porém eles não reconhecem José, a gente vai ver mais para frente. E eles se ajoelham, né? Eles reverenciam José. Lembra muito o sonho de José, né? Que eles fazem reverência para José, né? Os 10 ali fazem reverência para José. E aí, engraçado que algumas pessoas dizem, né? Ah, não conte os seus planos porque olho gordo não vai realizar, não sei mais o que. Isso não tem nada a ver com Deus, assim, não tem nada a ver com a fé. Porque os planos de Deus, a história de José é muito clara, ela mostra isso de uma forma muito clara pra gente. Os planos de Deus não podem ser mudados pelo homem. Então, mesmo igual a gente vê, maior inveja, maior ódio do que os irmãos de José tiveram pelo sonho dele, não existe. Eles queriam matar José. E isso não impediu os planos de Deus na vida de José, porque não há uma ação humana que impeça o agir de Deus nas nossas vidas. Então existem pessoas que falam: "Ai, não fala dos seus sonhos, porque senão não vão se realizar, porque senão a pessoa vem com o olho gordo e não quer deixar acontecer, senão o inimigo escuta e tenta impedir". Tá, o inimigo vai escutar e vai tentar impedir, que foi o que aconteceu com José. Mas o inimigo não pode impedir, porque mesmo que o inimigo te cometa o mal, aconteça algo ruim, dentro ali daquela situação ruim, Deus vai fazer o plano dele acontecer. Ele vai se usar daquilo para fazer o extraordinário acontecer, que é o que ele já havia planejado, né? Então a gente vê que não tem nada a ver isso. As pessoas que falam isso, elas só estão demonstrando a falta de fé em Deus. Porque se você tem um conhecimento pleno de quem é Deus, você não vai desconfiar que o ataque de uma pessoa ou o ataque de Satanás ou dos demônios irão te impedir de alcançar os planos de Deus na tua vida. A única pessoa que pode impedir a gente de alcançar os sonhos de Deus na nossa vida, os planos de Deus na nossa vida, somos nós mesmos. Igual a única pessoa que poderia impedir José de realizar os sonhos dele, os sonhos que ele sonhou, era ele mesmo. Mas a gente viu que ele não se apartou de Deus. Ele esteve ali com Deus, não importava o lugar, não importava a circunstância, ele estava com Deus. E mais uma vez eu repito também que tem muita gente que tenta justificar a maldade falando nas consequências boas que tem. De Deus não vem o mal. Então a história de José não tem a ver com o mal. Deus não planejou que José fosse vendido. O intuito de Deus não era José ser vendido pelos irmãos. O intuito de Deus não era a mulher de Potifar. Eu tô falando isso pela terceira vez, que é muito importante. Eu já ouvi muita gente falar isso e quando as pessoas falam isso, elas não têm conhecimento de quem é Deus, porque Deus é amor. Deus é amor e justiça, mas Deus não é mal. Deus não criou o mal, Deus não fez o mal. Então, Deus não vai nunca traçar um plano na nossa vida se utilizando do mal. Ele não vai traçar um plano na nossa vida por meio do mal em nossas vidas. Porém, foi aquilo que eu disse já. Ele não pode impedir o agir do mal em nossas vidas por meio das outras pessoas. Então, às vezes, as pessoas nos praticam mal.
E Deus não vai impedir isso, porque seria impedir o livre-arbítrio daquele que está praticando o mal. E tudo que é praticado é para julgamento, né? Então é para ser considerado depois no dia do juízo. Então Deus não vai impedir o agir do mal na tua vida por meio de outra pessoa, mas ele não vai fazer planos na tua vida utilizando o mal, por meio do mal. Mas se o mal aconteceu na sua vida, ele vai utilizar aquele mal para transformar aquele mal em bem para alcançar os planos dele, que é o que aconteceu no caso de José. As pessoas não entendem a história de José e falam, na verdade era plano de Deus que ele fosse vendido. Não, não era plano de Deus que José fosse vendido. Deus não ia colocar o mal no coração dos irmãos de José para que os irmãos de José fizessem o que fizeram com José, para que José vivesse 13 anos com traumas na alma dele, que José deve ter sofrido muito, foram 13 anos ali com traumas na alma dele. Então, José não Deus não é assim. A mesma coisa com Jesus Cristo, como a gente falou. O plano de Deus não era Judas ser perdido, ser condenado e Judas não se salvar e trair Jesus. Os planos de Deus sempre foram: Jesus vai morrer na cruz e vai ressuscitar no terceiro dia, porque alguém tinha que ser morto por nós. Nós temos uma dívida com Satanás, alguém tinha que ser morto. Então, Jesus Cristo foi morto no nosso lugar. Então, mas Deus ia fazer isso. Não sei como, mas Deus ia fazer. Só que o plano de Deus não era condenar Judas, não era. O plano de Deus nunca é condenar ninguém. O plano de Deus é salvar todo mundo. Mas infelizmente algumas pessoas cedem às setas do maligno e acabam fazendo mal, deixam se levar pelo mal. Foi o que aconteceu com os irmãos de José, que eles deixaram se dominar pela inveja, pelo ódio. Então eles começaram a praticar o mal na vida de José, mas os planos de Deus não eram assim. Eu creio que se os irmãos de José, eu tenho certeza, aliás, que se os irmãos de José não tivessem vendido José, José seria governador do Egito, porque esse era o plano de Deus na vida de José. Alguma coisa ia acontecer que José ia ser o governador do Egito, mas infelizmente aconteceu esse mal na vida de José, e por meio desse mal que aconteceu na vida de José, como José, diante da tempestade na vida dele, se manteve com Deus então fez ele prosperar mesmo em meio à maldade que havia acontecido na vida dele, né? Então a gente vê também uma outra lição extraordinária que José nos ensina, é que não é porque a gente está num lugar que não deveria estar, não é porque a gente está num lugar que é injustiçado ali, não é um lugar que a gente merece, que a gente não vai empenhar o nosso melhor. José ensina isso pra gente, que a gente tem que empenhar o nosso melhor em qualquer lugar que seja, não importa o lugar, se a gente merecia ou não estar ali. Eu merecia muito mais, mas eu vou fazer o meu melhor aqui. Porque tem sempre alguém olhando, né? Tem sempre alguém observando. E foi por meio desses olhares que o José foi crescendo. Então, se o José não tivesse se empenhado, José nunca teria conseguido nada, porque José nunca teria alcançado. Porque assim, Deus age na nossa vida, mas Deus também quer que nós demos o nosso agir, a nossa contrarresposta, né? Deus age, mas a gente não pode ficar sentado esperando Deus agir. A gente também tem que agir junto. É uma balança, né? É uma troca. Deus faz, mas você também tem que agir. Se José não tivesse também se empenhado, se José também não tivesse feito, Deus não ia agir na vida de José. Se José tivesse ficado sentado lá na prisão lamentando, Deus não ia fazer nada na vida de José, porque José, ele mostrou empenho. Outra coisa que José nos ensina muito é que ele, mesmo em meio à dor dele, ele estava num momento ali de total injustiça na vida dele, total trauma, ele estava cheio de traumas, cheio de cicatrizes, cheio de maldades que aconteceram nele, né, que foram feitas, praticadas contra ele, mas a gente vê que ele ainda tinha sensibilidade ao outro, ele tinha compaixão ao outro, porque a gente vê que ele foi e se atentou à tristeza do mordomo e do copeiro, e foi perguntar para o mordomo e para o copeiro o que estava acontecendo ali, né, e se ele não tivesse tomado essa atitude de compaixão, de
de se preocupar com o outro, ele não teria saído dali, porque ele saiu de lá porque o mordomo depois falou para o faraó que ele havia revelado o sonho dele lá na prisão. Então, realmente, ele mostra isso pra gente, né? Tem gente que olha assim o outro sofrendo, eu também tô com problema, problema é seu, cada um com o seu problema, né? Mas não, às vezes, aquele que você ajuda é quem vai te ajudar, né? É quem vai te fazer sair daquela situação. Então, agora continuando o versículo 7, que agora eu estendi bem, falando bastante da história de José. Aí, continuando no versículo 7. E José viu seus irmãos, e ele os reconheceu, mas se fez de estranho para eles, e falou asperamente com eles. Então José disse para ele: De onde vocês vêm? E eles responderam para José: Da terra de Canaã, para comprar alimento. Então aqui a gente vê, né, que não foi uma vingança, né? Ele não falou no intuito de vingança. Mas não há, assim, Deus não apaga o passado de ninguém. Deus trabalha os traumas da pessoa, mas o passado não vai ser apagado. Então, quando você encontrar o seu passado, aquele sentimento vai vir. Você vai lembrar o que aquela pessoa fez com você. Você não vai esquecer. A memória não é apagada. Então, você vai lembrar. Então, José, quando viu os irmãos dele, ele já estava com os traumas dele trabalhados. Ele já tinha o trauma dele trabalhado. Então, quando você tem o trauma trabalhado em você, você não quer mais vingança. Você não trata mais de culpa, né? Então, quando você tem traumas trabalhados, você não relaciona mais vingança nem culpa. Mas você ainda tem um passado, você ainda tem memórias. E às vezes, quando aquela memória volta e você tem um confronto com aquele passado, os sentimentos podem voltar, né? Aquele sentimento de dor, não sentimento de raiva. Mas ele lembrou que ele passou por conta da atitude dos irmãos dele, né? E assim, é inquestionável, né? A gente não tem como dizer que houve uma vingança por parte de José, porque a gente vê ao longo da história de José como José foi bom, né? José viveu tantas coisas ruins e José foi um homem de oração, um homem temente a Deus, um homem que continua ali na presença de Deus. Então a gente vê que realmente ele era humano, né? Então a parte humana dele falou, não é possível, eles me trataram mal. Então assim, e mesmo assim, se a gente for levar em consideração, a aspereza de José não se compara à aspereza que os irmãos dele trataram ele. Não se compara em momento nenhum com tudo que os irmãos dele fizeram com ele. Porque a gente vai ver agora que José ainda tem compaixão com os irmãos e os irmãos não tiveram compaixão com José. Então José realmente, ele é um humano, então ele vai mostrar sentimento. Não tem como não demonstrar sentimento. Ele vai demonstrar o sentimento que ele está sentindo. Então você não vai receber na tua frente uma pessoa que te causou muito dano no seu passado, que você sofreu muito por causa daquela pessoa, por causa de uma atitude daquela pessoa no seu passado. Você hoje está livre do rancor, livre do ódio, livre da raiva, você está livre dos traumas, mas você não está livre da memória. A memória ainda ecoa, você vai falar, poxa, vem aquela tristeza, porque eu sofri tanto, eu passei por tanta coisa, mas você não deseja o mal para aquela pessoa. Mas dói. Nunca vai deixar de doer. A dor ainda tem, porque quando você olha assim, dói se você se apegar ao que passou, né? Então a gente vê que aquele primeiro, porque foi o primeiro contato de José, né? Então, o primeiro contato de José foi muito doloroso para ele, né? Então, mas a gente vê que ele consegue trabalhar isso. José nos ensina a trabalhar isso, né? Então, José nos ensina, assim, quando a pessoa nos magoa, a gente perdoa, é claro, a gente desculpa, é claro, mas a gente não tem que fingir que nada aconteceu. José nos ensina isso. Às vezes a gente acha que tem que fingir que nada aconteceu. Chegar, abraçar, eu te amo, você é o máximo, você sempre foi o máximo comigo. Não precisa fingir que nada aconteceu. Você tem que falar o que aquela pessoa te magoou, o que aquilo fez mal para você. Você tem que deixar claro. Então, você tem que deixar claro o que te feriu, né? Então, José nos ensina isso, porque José vai deixar claro para os irmãos que ele foi ferido, né? Então, José não deseja o mal, não odeia os irmãos, não deseja a morte dos irmãos, mas ele vai deixar claro para os irmãos que os irmãos agiram mal com ele e que ele se sentiu ferido. Então a gente vê com José que a gente não tem que esconder sentimentos. Às vezes a gente finge que tá tudo bem. Não tem que fingir que tá tudo bem, né? A gente tem que ser real, a gente tem que falar a verdade. Não é desejar o mal, mas a gente tem que falar a verdade. O que está dentro de nós. Isso faz parte do processo de cura, né? A gente falar o que nos magoou faz parte do processo de cura da gente. Aí no versículo 8. E José reconheceu seus irmãos, mas os seus irmãos não reconheceram.
Isso não é estranho, parece uma coisa estranha, né? Ai, como que os irmãos não reconheceram José, José reconheceu os irmãos e os irmãos não reconheceram José? Não, isso não soa estranho. Por quê? Porque José tinha 17 anos, era um menino, né? Então José era hebreu, então hebreu ele devia ter barba, bastante barba ali, cabelo grande, ele devia seguir ali aquele jeito hebreu mesmo que eles andavam, né? E agora José tem 39 anos, então passaram-se 22 anos, então não foi pouca coisa. José era um menino franzino, um menino pequeno, um menino que a voz ainda estava sendo alterada, né? Com 17 anos o homem ainda está alterando a voz, ainda não tem a voz definida. Então agora com 39 anos José é um homem. José está ali na presença dele sem barba, totalmente raspado, né? Porque no Egito não se usava barba, senão tinha cabelo comprido, então ele estava raspado ali na presença dos irmãos dele. Então os irmãos não reconheceram, porque era um homem diferente. E também os irmãos jamais imaginariam que José pudesse chegar a ser governador do Egito, a pessoa mais importante do Egito, né? Só não era a pessoa mais importante do Egito quando o faraó estava no trono, porque faraó fora do trono, José era mais a pessoa mais importante. Então eles jamais imaginavam isso. Agora José não. José, ele lembrava dos rostos dos irmãos claramente, porque os irmãos já eram adultos. E outra, quem bate não lembra, mas quem apanha lembra. Então José tinha claramente a lembrança daqueles rostos ali que praticaram essa atrocidade com ele. Então ele lembrava claramente disso, né? Então agora, no versículo 9. E José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado sobre eles e lhes disse: sois espiões, viestes aqui para ver a nudez da terra. Então aqui a gente vê, né? José logo se lembrou do sonho que se realizou. José falou: eita, aquele sonho tinha razão, né? Deus cumpriu aquele sonho na minha vida. Hoje eu vejo os meus irmãos me reverenciando. Então ele já lembrou do sonho dele. E nisso ele fala, né? Ah, vocês são espiões, né? Vocês vieram aqui para ver a fragilidade do Egito, porque vocês estão querendo invadir o Egito e ficar com o mantimento que a gente reservou. Parece assim, as pessoas às vezes podem interpretar mal e falar: ah, José é um dissimulado, né? Como que José sabe que são irmãos dele, né? Como é que José fala que são espiões? José aqui tá agindo com maldade para com os irmãos fazendo isso. Mas primeiro, não é maldade, porque José está querendo dar uma lição para os irmãos. José está querendo que os irmãos aprendam algo. Porque a gente vai ver, parece que os irmãos não aprenderam nada, assim, parece que os irmãos não estavam nem aí, parece que eles não tiveram remorso pelo que eles fizeram. Parece que eles estão tranquilos, tá tudo bem ter vendido o irmão poder estar morto, tá tudo bem. Então parece que eles não têm isso trabalhado dentro deles. Então José tem esse receio, será que meus irmãos mudaram? Será que realmente eles mudaram para vir para cá? Ou agora eles vão dizer que mudaram só porque eu sou governador? Será que realmente eles tratam Benjamim bem? Ou será que todo o ódio que eles tinham comigo agora eles transferiram para Benjamim, né? Então, tinha essa dúvida dentro de José. E José queria testar os irmãos dele. Não foi uma maldade, não foi uma crueldade. Mas José queria testar os irmãos. E José estava no direito dele de testar os irmãos. Porque se José se revelasse governador, os irmãos iriam tratar ele bem, é lógico. Os irmãos estavam ali precisando de José, eles iam tratar José com mimo. Então ele não queria se revelar para ver realmente qual era o coração dos irmãos dele, qual que estava a situação ali, se eles haviam mudado ou não. Então ele realmente não ia se revelar aos irmãos dele. Então ele fala: vocês são espiões e vieram aqui para investigar a fragilidade do Egito e tomar posse do Egito, né? Já que a gente aqui tem mantimento, então vocês vieram aqui para tomar posse aqui da terra e roubar o Egito da gente, né? Então no versículo 10 diz: e os irmãos dele disseram então para José: não, meu senhor, mas para comprar alimento vieram os teus servos. A gente vê que eles não ficaram ressentidos, né, pela ofensa, porque é uma ofensa, assim, você ser chamado de ladrão, eles estão sendo chamados de ladrão. Então, é uma ofensa isso. Mas a gente vê que aqueles homens que eram tão brutais, né, que foram tão brutais por causa de um sonho do irmão, eles ficaram com raiva de um sonho. Então, os homens que eram tão brutais por causa de um sonho, agora eles estavam sendo chamados de ladrões ali na cara larga, e eles não se ressentiram, ou se ressentiram, o medo era tão grande
grande que eles deixaram ficar a situação, né? O medo era tão grande ali de estar ali diante de uma autoridade, tudo num país estrangeiro. Então eles falam, não, nós somos seus servos, né? Então ele já se coloca na posição até de servo do governador, né? Então eles mesmos, os irmãos deles, de José mesmo, se colocam ali na posição de servos de José. Aí no versículo 11 diz, somos todos filhos de um homem. Somos homens verdadeiros, teus servos não são espiões. Então, o que eles alegam? José falou, Zafenate Paneia, né? Eles não sabem que é José. Então, o governador chega lá e fala, vocês são espiões. Então, como que eles se defendem? Eles se defendem, não, a gente não é espião. Nós somos 10 irmãos. Né? Nós somos filhos do mesmo pai, nós somos 10 irmãos. Por quê? Porque era muito difícil, é impossível um pai querer mandar 10 filhos para ser espiões, para serem espiões. Então, seria arriscar muito. Normalmente, quando são espiões de tribos separadas, porque se morrer, morre um da tribo, não morre todo mundo, né? Então, um pai não mandaria todos os filhos para espias, porque ele correria o risco de ficar sem nenhum filho. Então, ele não faria isso. Então, essa é a defesa deles. Não, a gente é irmão, nós somos 10 irmãos aqui. O pai não mandaria 10 irmãos para vir espiar a fragilidade de uma terra. E outra, nós somos uma família. Jamais uma família viria espiar a fragilidade da terra e ia tomar o Egito de vocês, uma família. Não faria isso, uma família apenas. Então eles tentam justificar nisso, né? Se defender nisso, que eles são irmãos e um pai não deixaria os 10 irmãos ali expostos para serem mortos numa terra estrangeira como espias e que uma família não tomaria, não entraria em briga para tomar um reino, né? Aí eles falam, somos homens verdadeiros, que significa somos homens honestos, né? A gente é honesto, a gente não tá mentindo, né? Nós não somos espiões. Aí no versículo 12 diz, José vai e fala, não, vocês são espiões sim, vocês vieram para ver a nudez da terra, por isso que vocês vieram. E ele vai e começa a rebater, falando que é mentira dos irmãos. Uma certa tortura ali que José faz com eles, né? Mas não é nada comparado ao que eles fizeram com José. Então, às vezes a pessoa quer comparar, né? Mas não há maldade no que José tá fazendo. José tá querendo só ver se realmente os irmãos mudaram. Ele tá testando os irmãos, tá vendo se realmente houve mudança ali, né? Mas não se compara nada aqui ao que os irmãos fizeram na vida de José. Aí no versículo 13, e os irmãos então disseram, nós somos 12 irmãos, os filhos de um homem na terra de Canaã. Somos todos filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais jovem hoje está lá com o nosso pai, né? O Benjamim está lá com o nosso pai. E o outro já não está, que no hebraico significa que está morto, né? Então o outro já morreu. Eles vão e falam assim: nós somos 12 irmãos, o mais jovem está com o nosso pai, que é o de 27 anos, que é o Benjamim, e o outro, que é o José, está morto. Eles falam que o José está morto. Então, no versículo 14, e José então diz, foi isso que eu falei, vocês são espiões, vocês só estão confirmando que vocês são espiões. Se vocês não fossem espiões, por que vocês estão falando agora que tem mais irmãos que não estão aqui? É isso que José fala, né? José fala, se vocês só estão concordando com o que eu estou falando, se vocês são irmãos, por que não vieram todos os irmãos? Porque seu pai deixou um irmão ficar lá, em vez de trazer todo mundo para ajudar a levar mantimento para todo mundo, né? Então José vai e usa esse argumento para falar que realmente eles são espiões, que se realmente eles fossem uma família, o pai não seguraria um filho, o pai mandaria todos para trazer mais mantimento. Então ele fala, não, vocês estão mentindo, tá vendo como eu tô certo? Vocês estão mentindo. Aí no versículo 15 diz, por isto sereis provados, ou seja, agora eu vou provar vocês para ver se vocês são mesmo ou não espiões, porque eu acho que vocês são, mas vamos fazer o seguinte, eu vou provar vocês agora, para ver se vocês são espiões mesmo. Aí José fala, pela vida de Faraó, vocês não vão sair daqui, a não ser que o irmão mais novo de vocês venha para cá. Então aqui José jura pela vida de Faraó, fala assim, olha, eu juro pela vida do Faraó
que vocês não vão sair daqui se o irmão mais novo de vocês não vierem. Era muito comum no Egito jurar pelo rei, né? Nessas tribos pagãs era muito comum jurar pelo rei. Eles não juram por Deus, eles juravam pelo rei. Então ele faz isso seguindo o costume egípcio, né? E ele estava aqui falando, José, na língua egípcia, que é diferente da língua hebreia. São duas línguas diferentes. Então José estava falando uma outra língua aqui. E os irmãos dele falavam um hebreu e usavam um intérprete entre eles. Então tinha uma pessoa traduzindo o que os irmãos dele falavam para José, e José traduzia, e uma pessoa traduzindo o que José falava para os irmãos dele. Então tinha um intérprete ali porque a língua não era a mesma. Então a gente vê também, coitado de José, né? A dificuldade que ele teve, porque ele entrou num país que ele nem falava a língua, né? Ele teve que aprender ali a falar a língua do Egito ali para ele conseguir se manter ali. Não era a mesma língua. Então ele fala: eu juro pela vida do faraó que vocês não vão sair daqui se o irmão mais novo de vocês não vier para cá. Aí no versículo 16 diz: enviem um de vocês e que esse traga o irmão, e vós sereis mantidos na prisão, para que vossas palavras sejam provadas, se há alguma verdade em vocês, ou se não, pela vida de Faraó, vocês são espiões. Então aqui José fala o quê? Vamos fazer o seguinte, vocês são 10. Vocês estão falando que tem um irmão de vocês mais novo lá com o pai de vocês. Então, fica 9 aqui. Eu vou prender 9 aqui. Eu vou ficar com 9 presos aqui. Um eu vou deixar voltar lá na casa do pai para buscar o irmão mais novo. E se vocês não fizerem isso, vocês estão me dizendo que vocês são espiões. Então, eu vou condenar vocês por espias, porque vocês estão confirmando que vocês são espiões. Então, eu deixo 9 presos e um vai buscar lá o pai, né? Vai buscar o Benjamim, vai buscar o filho que tá com o pai. E os outros ficam aqui esperando. Só que isso é lógico que José causou meio uma tortura psicológica, sabe? É igual, por exemplo, a gente faz assim, quando a pessoa te magoa, qualquer pessoa que magoa a gente não vai ficar tratando ela com carinho, com amor, né? A gente dá gelo, né? A gente dá um gelo na pessoa. E José tá fazendo isso, José tá dando um gelo, para que eles reflitam, para que eles pensem, né? Para eles verem que a vida não é fácil, que as coisas não são assim. Então José tá dando um gelo neles, está tratando eles com frieza, como a gente faz, qualquer pessoa faz isso, né? A pessoa é magoada, vai tratar o outro com gelo, vai tratar o outro sem tanto carinho, né? Para que o outro aprenda, porque se o outro pratica o mal e você vai lá e abraça, dá beijo, dá recompensa, ele vai continuar praticando mal. Então ele tem que entender que aquilo não foi legal, né? Então aqui o José não tinha o intuito de um irmão ir sozinho buscar Benjamim, mas José queria trabalhar os irmãos. Então José fez uma pressão psicológica para eles aprenderem na marra ali que não foi legal o que eles fizeram, porque provavelmente quando eles falavam ali da morte do outro irmão, porque a gente vai ver mais para frente que José ficava fazendo perguntas, ficava instigando eles a falarem. Então José deve ter percebido de alguma forma que ali não havia remorso, que ali não havia arrependimento, porque a gente vai ver no próximo capítulo que ele ficava fazendo perguntas e eles ficavam respondendo. Então, provavelmente ele viu que não havia arrependimento, não havia remorso, e ele queria trabalhar isso nos irmãos dele, né? Então, ele vai, e no versículo 17, ele não tinha o intuito de que realmente fosse só um lá buscar o irmão, mas ele queria aterrorizar, ele queria, primeiro que ele queria se mostrar ali na posição de um governador, ele não podia mostrar quem ele era, né? Então, ele estava ali falando uma língua egípcia, e fingindo que ele era o governador para eles, porque ele tinha que se mostrar uma autoridade, então ele tinha que agir como uma autoridade. Então ele estava fingindo ser uma autoridade cruel ali, uma autoridade áspera, né? Então ele tinha que agir como governador. Aí então ele falou para eles irem para lá, para um ir para lá, né, ficar 9 aqui e um ir lá buscar o irmão, mas esse não era o real interesse dele, porque ele sabia que era muito arriscado um ir sozinho. Provavelmente seria saqueado, podia ser morto, o caminho era perigoso para ir um sozinho, era muito perigoso. Do Egito até Canaã era perigoso essa travessia, né, passar pelo deserto ali, tudo era muito perigoso. Então ele não tinha esse intuito, mas ele queria aterrorizar eles, ele queria que eles começassem a pensar nos males que eles haviam feito na vida para estar merecendo aquilo. E realmente isso funciona. Aí no versículo 17 diz: José então colocou todos os 10 irmãos na cadeia. Então eles ficaram na cadeia por 3 dias.
E José deixou eles lá por 3 dias. Aí no versículo 18 diz: E José então disse no terceiro dia, né? Façam isso então, e vocês vão viver, porque eu temo a Deus, né? Quando José aqui fala de Deus, José usa o termo Deus, Deus de Israel mesmo. Ele fala que ele teme ao Deus deles, teme o Deus dos irmãos dele. Só que ele usa um termo que é usado pelo povo pagão. Quando o povo pagão fala do Deus de Israel, o povo fala com esse termo. Ele não usou o termo que eles usavam, para eles não perceberem que ele era um hebreu. Então ele usa um outro termo para eles não perceberem que ele é um hebreu. Ele fala: se vocês fizerem isso, então depois de 3 dias, deixou os 3 dias lá, eles presos na cadeia, na masmorra, né? Não era um lugar legal, era um lugar subterrâneo, era um lugar ali que eles faziam as necessidades ali na terra, então fedia, era um lugar complicado, e os irmãos dele ficaram lá. Ele ficou anos na cadeia, né? Porque os irmãos dele não podiam ficar 3 dias, né? Ele ficou anos por causa dos irmãos, então deixa os irmãos lá 3 dias, não é nada, em vista do que ele passou. Então ele deixou os irmãos dele lá 3 dias. Depois ele falou: então vamos fazer o seguinte, eu vou liberar então agora 9 vão lá buscar o irmão mais novo, e um de vocês vai ficar. Se vocês fizerem isso, se vocês voltarem, esses 9 voltarem com o irmão mais novo, eu solto o que eu prendi. Aí no versículo 19 diz: se vocês são homens de verdade, homens verdadeiros, homens honestos, deixem um de vocês aqui preso, né, na prisão, na masmorra, e vocês vão, levam a comida para casa de vocês e me tragam Benjamim. Aí assim eu vou ver que vocês são honestos e vocês não vão morrer, mas vocês têm que fazer assim. Então aqui a gente vê que agora José mostra uma bondade, assim, né? Ele falou assim: não, eu vou mandar meus irmãos embora, né? Já faz 3 dias, eu acho que já deu a lição para eles. Eu vou mandar eles embora, porém eu quero ver Benjamim. Se eu não forçar eles a trazerem Benjamim, eles não vão trazer Benjamim. Porque meu pai não tá querendo que Benjamim saia do lado dele. Meu pai deve estar com medo. E eu quero ver se Benjamim é vivo. Eu não sei se eles fizeram a mesma maldade que fizeram comigo e fizeram com Benjamim, né? Então era tudo muito obscuro, né? Porque assim, tinha lógica o pai dele estar retendo o Benjamim, mas também tinha lógica eles estarem mentindo que o pai dele estava retendo o Benjamim e eles terem vendido o Benjamim também. Então José queria tirar isso a limpo, realmente o que aconteceu. Então José tinha que prender um deles, porque senão eles não iam voltar. Eles iam segurar o máximo para não querer voltar ali com medo de José. Então José vai falar: então eu vou prender um de vocês e vocês voltam. Só que a gente vê agora a diferença de José para os irmãos, né? José, quando foi jogado lá na cova, quando ele foi jogado lá no poço, os irmãos deixaram ele passar fome lá e queriam que ele morresse de fome no poço, né? Essa era a intenção dos irmãos. E agora José fala: não, vocês vão voltar, mas vocês vão voltar com comida para alimentar a casa de vocês. Então a gente vê a diferença aqui de José. A gente vê que em José não havia vingança. José mandou eles voltarem com comida, inclusive com o dinheiro da comida. José pagou do bolso dele a comida dos irmãos. Então José mandou eles voltarem com comida. Então a gente já vê a diferença da posição deles, né? E José então manda eles voltarem com comida para toda a casa deles. E diz que então eles devem trazer o irmão mais novo, senão... Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 42 de Gênesis. Nós paramos no versículo 20. Hoje a gente vai falar sobre o versículo 21. Só que antes de falar, sempre no início do estudo, eu tento dar uma memorizada no que é importante para o que a gente vai falar hoje, né? Então, a gente lembra que José foi nomeado governador do Egito, né? Ele foi naturalizado um egípcio, né? Então ali ele já tinha sido naturalizado um egípcio. E a gente lembra que foram 7 anos de fartura. Nesses 7 anos de fartura, a gente lembra que houve também uma prosperidade na vida de José, porque José teve 2 filhos durante esse período de fartura. Quando José teve o primeiro filho, José colocou o nome do primeiro filho de Manassés. A gente lembra que Manassés significa esquecimento, né? Então ele ainda falou: olha, o nome do meu filho vai ser esquecimento, né? Porque Deus conseguiu me fazer esquecer da minha dor, né? Eu já não esqueço mais o que eu passei, eu já não lembro mais do que eu passei, e eu já não lembro mais
da casa do meu pai, né? Então ele falou que ele já não tinha mais lembrança, é como se ele tivesse perdido a memória daquilo, né? Então ele não buscava mais aquelas lembranças dentro da cabeça dele. Só que agora, nesse capítulo, a gente vai ver o quê? Porque assim, na verdade, José achava que ele tinha sido curado dos traumas dele. Ele achou que ele tinha sido curado das lembranças do passado dele, né? Porém, Deus, ele não trabalha o processo de cura por meio do esquecimento. Então, Deus não trabalha a cura da gente por meio da amnésia. Não, Deus não apaga nosso passado, mas Deus faz com que nós tenhamos o nosso trauma trabalhado dentro de nós, de forma a que os nossos traumas, o nosso passado já não nos doa mais. Porém, a gente vê que isso não é o que aconteceu no caso de José. Então, aí José pensou que o nome do meu filho é esquecimento, porque Deus me fez esquecer do passado. Então, o que acontece? José não foi curado dos traumas dele. José esqueceu. Então, José não lembrava mais dos traumas dele, porque agora José estava vivendo algo tão extraordinário que ele já não trazia mais a lembrança dele, o passado dele. Então, durante o tempo dele de sofrimento, o passado dele ecoava na cabeça dele, ele tinha aquilo latente, então ele sofria muito por conta das lembranças que ele tinha da casa do pai dele, as lembranças do que os irmãos dele fizeram com ele, a lembrança do que a mulher de Potifar fez a ele. Então ele tinha essas lembranças e isso trazia um sofrimento, porque a gente alimenta aquilo e a gente parece que a gente nunca para de sofrer, porque o que Deus faz? A cura é o quê? Quando a gente lembra do passado e sofre com aquela lembrança do passado, a gente está sofrendo de novo. Então a gente sofreu no passado e ao lembrar daquilo e a gente ainda não estando tratados, a gente está sofrendo de novo. Então José lembrava do passado e vinha sofrendo de novo. Então ele ficava repetindo aquele processo de sofrer. Então ficava naquele sofrimento por algo que já tinha acontecido lá no passado. Então ele achou, com o nascimento do filho dele, ele agora estava vivendo algo tão extraordinário que ele se concentrou no futuro dele. Ele falou, não tem mais por que eu lembrar do meu passado, porque agora meu presente é tão extraordinário que eu já não me lembro mais do meu passado. Porém, o processo de cura que Deus nos dá não é esquecer o nosso passado. Deus quer que a gente lembre o nosso passado, porque o nosso passado nos faz ser quem nós somos. Então, não tem por que esquecer o nosso passado. Mas Deus faz com que haja um processo de cura, onde quando a gente lembrar daquele passado, ele não vai mais doer. Então a gente chega num processo de cura extraordinário que a gente fala do que viveu e não chora mais. A gente fala do que viveu e não sofre mais. Esse é o processo de cura de Deus. Mas José ainda não estava nesse processo de cura. José havia esquecido. Tava algo. José colocou lá na caixinha dele de arquivada essas lembranças dele. Ele buscava não ficar mexendo. Então ele deixou lá arquivado e ele achava que tinha sido curado, mas não foi. Então, como que ele viu que não foi curado? Quando ele encontrou novamente o passado dele, porque ele podia colocar na memória dele, arquivado, escondido aquilo, de forma a ele não ficar buscando para ficar lembrando. Mas uma hora o passado vem e te busca, né? Uma hora vem o passado se apresenta diante de você e você não vai poder correr, não vai poder fugir. E foi isso que aconteceu com José. Enquanto José tinha o domínio, José procurava colocar ele numa caixinha, a lembrança do passado dele dolorosa, numa caixinha escondida, e não lembrava. É como se ele tivesse ficado desmemoriado, é como se ele tivesse perdido a memória. Ele esqueceu, nunca teve aquilo, né? Ele perdeu a memória. Mas Deus não quer que nós finjamos que não vivemos aquilo. Deus quer que nós saibamos lidar com o que vivemos e não finjamos que nada aconteceu, que tá tudo bem, que nós não tivemos um passado doloroso, etc. Não, Deus quer que a gente lembre do que aconteceu, só que ele quer tratar aquilo dentro de nós, né? E a gente viu então que José encontrou os irmãos dele. Quando José encontrou os irmãos dele, José viu que não tinha jeito, aquela caixinha lá que estava escondida, agora
pulou, né? Pulou e os irmãos dele apareceram na frente dele. O que aconteceu? O impulso dele foi ser áspero, então ele foi ali áspero com os irmãos dele, falando seco com os irmãos dele. A gente vai ver agora nesse restante do capítulo 42 que ele vai mostrar que ainda há uma mágoa dentro dele, ele vai chorar, ele vai mostrar ainda que ele tá ressentido com os irmãos dele. A gente vai ver que ele vai até prender um dos irmãos dele, que provavelmente foi o que mais machucou ele, o que mais incitou, o que era mais cruel com ele vai fazer isso. Então a gente vê que José ainda não havia sido tratado nos traumas dele, né? José havia esquecido enquanto podia, mas a gente não pode fugir sempre do nosso passado. Uma hora o passado bate na porta. E aconteceu na vida de José. E outra coisa importante também para a gente falar é que muita gente fala assim, né? Ai, não fala dos seus planos, porque senão não acontecem, né? Se Deus colocou aquele plano no teu coração, se Deus falou com você, vai acontecer, porque os planos de Deus, homem nenhum pode impedir, né? A gente vê isso na história de José. Então, os irmãos de José quiseram impedir o plano de Deus na vida de José, mas não conseguiram, porque quem vai impedir o plano de Deus? Ninguém. Então, aquele negócio que fala, não conte os teus planos para ninguém, porque senão não vai acontecer. Por causa da inveja do outro, a inveja vai impedir de acontecer. Mais inveja do que os irmãos de José tiveram para com ele é impossível, porque os irmãos queriam matar José. Irmão querer matar José deve ser uma inveja estupenda, né? E mais inveja do que esses irmãos tiveram para com José é impossível a gente encontrar na nossa vida. Então, essas pessoas que dizem isso, elas só demonstram que elas não conhecem quem é Deus. Porque se elas tiverem conhecimento de quem é Deus, elas não vão temer falar o que Deus colocou no coração delas para ninguém. Porque elas vão ter certeza que se Deus falou, Deus vai cumprir e não há quem impeça, né? A gente lembra também que Deus, ele dá o livre-arbítrio para todo mundo, né? Então, assim como a gente pode praticar o bem, a gente também pode praticar o mal. É uma escolha nossa. Desde o tempo de antes do pecado, ali no Jardim do Éden, Deus já havia dado essa escolha, né? Desde aquele tempo, Deus já deu a escolha para Adão e Eva. Ó, se vocês quiserem seguir o caminho do bem, vocês vão aqui pela árvore da vida eterna. Se vocês quiserem seguir o caminho do mal, vocês vão pela árvore do conhecimento do mal, né? Porque o conhecimento do bem eles já tinham. Então eles iam ter o conhecimento do mal. Então Deus sempre deu essa escolha, né? E Deus continua dando pra gente. Aí as pessoas equivocadamente falam, né? Tudo foi um plano de Deus, a venda de José para o Egito, os irmãos venderam José porque era um plano de Deus. Não, não era um plano de Deus. Deus nunca usa o mal para traçar os seus planos. Deus não usa o mal. Então, era o plano de Deus José ser governador do Egito. Isso era um plano de Deus. Mas Deus ia fazer de outro jeito. Deus não ia fazer usando a maldade de ninguém. Deus, ele não provoca ninguém a cometer pecado. Deus não tenta ninguém, né? Então, ele não ia usar ninguém a fim de condenar essa pessoa, fazendo ela poder perder a salvação dela, para que a promessa sobre a vida do outro se cumprisse. Deus não age dessa forma. Então, realmente, não era esse o plano de Deus. Deus não havia trabalhado com esse plano de fazer José sofrer. Né? Não era esse o plano de Deus de José ser vendido pelos irmãos. Porém, esse sentimento ruim que cresceu no coração dos irmãos foi uma brecha, né? Foi uma brecha para o inimigo. O inimigo chegou e começou a jogar ali inveja, sentimentos ruins. Foram alimentados e aquilo cresceu dentro deles e eles praticaram mal contra José. Mas não é culpa de Deus. Assim, Deus, igual às vezes a pessoa fala, mas por que Deus não impediu, né? Porque Deus não impediu o agir do mal se ali é uma pessoa tão justa, né? Porque na Bíblia fala que José era bom e perfeito diante de Deus. Ele tinha um caráter honesto, né? Ele era um homem honesto diante de Deus. E por que então Deus não impediu? Porque Deus não pode mexer no livre-arbítrio. Deus não pode impedir o livre-arbítrio do outro que está cometendo mal contra você, né? Então é muito... a história de José explica isso pra gente. Porque existem pessoas, infelizmente, que passam um mal na vida, por exemplo, que são estupradas, né? E falam, porque Deus não impediu que isso
acontecesse? Porque Deus não pode impedir o livre-arbítrio daquele que está cometendo o mal, infelizmente, né? Ele não vai te livrar das consequências do mal que vão praticar contra você, igual na vida de José. José não foi livrado das consequências do mal que aconteceram na vida dele, mas em meio ao mal, Deus estava com ele, o fortaleceu e o fez levantar. É isso que Deus promete pra gente, né? Ele não promete nos livrar da maldade do outro, né? Mas ele promete ser conosco em meio à maldade e nos fazer reerguer dessa maldade, nos consolar e nos livrar dos nossos traumas, que é o que acontece com José. Assim como aconteceria, por exemplo, com uma pessoa que é estuprada. Deus consola o coração dessa pessoa. Ela não vai esquecer o passado dela. A cura desse processo de Deus não é uma cura por esquecimento. Então a pessoa que foi estuprada não vai esquecer que foi estuprada, ela vai lembrar o resto da vida dela. Mas pela cura, pelo processo de Deus, ela vai conseguir falar daquilo de forma que não a machuque mais, e ela vai estar num nível tão bom que ela vai poder ajudar outras pessoas que passem por aquilo. Então esse é o intuito de Deus, é o trabalhar dentro dos nossos traumas de forma a que nós falemos do nosso passado e não nos machuque mais, e que nós possamos passar esse ensinamento para outras pessoas, né? Então é esse ensinamento que José nos dá que é interessante, é muito importante. Então agora, a gente continuando a leitura, a gente vai começar no versículo 21. Aí no capítulo 42, no versículo 21 diz: E eles, né, os irmãos de José, disseram uns aos outros: Somos realmente culpados a respeito do nosso irmão. Quando vimos a angústia da sua alma, quando nos implorou e não o escutamos. Por isso veio essa angústia sobre nós. Então agora a gente lembra, né? Quando José encontrou os irmãos dele, José foi tomado por um sentimento de mágoa, não foi nem sentimento de vingança, porque José tinha o poder de matar os irmãos dele. Não foi nenhum poder, nenhum sentimento de ira ou vingança, mas eu acredito que tenha sido um sentimento de mágoa, de dor, de alguém que estava se sentindo ferido, né? Parece que aquela dor voltou, aquela dor que tinha sido esquecida, que tinha sido guardada, agora vendo os irmãos dele, voltou a doer, ele tá muito dolorido de novo. Então ele queria de alguma forma fazer com que os irmãos dele também sentissem dor, mas não era um ódio, uma raiva, porque ele teria poder de matar os irmãos, só que a gente vê que ele não cogita isso, ele queria realmente dar uma lição aos irmãos, né? Então a gente lembra que quando ele viu ele começou a falar com aspereza com os irmãos dele, e ele acusou os irmãos dele de serem espiões, né? Então a gente lembra que ele acusou os irmãos de serem espiões e os irmãos começaram a se defender, falando que não eram espiões e justificavam que eram 10 irmãos, então era muito difícil um pai enviar 10 filhos como espias, né? Porque senão ele perderia a família inteira ali dele sendo espia. Então eles justificavam dessa forma. E assim, era algo muito difícil isso acontecer, porque assim tinha tanta gente na fila ali para comer, justo na vez deles eram 10 pessoas, ele teimar que aqueles homens eram espias. Primeiro que geralmente quando eram espias, você não mandava 10 para não chamar atenção. Você mandava uns 2, mandava pouco, não mandava tanto. Então eles pensavam, gente, não é possível, isso que está acontecendo com a gente é impossível, não é normal. É Deus. É Deus retribuindo o mal que a gente fez, porque não tem como isso ter acontecido. Como que a gente chega aqui com sendo 10 pessoas, o governador olha pra gente e ele teimou com a gente, ele não foi com a nossa cara, né? Ele não tá aceitando, alguma coisa aconteceu. Então eles falam, não é possível, isso é uma retribuição de Deus. Então a gente vê, eles cometeram tantos pecados na vida deles, a gente lembra que um dos pecados que eles cometeram na vida deles foi o massacre dos siquemitas. Então eles cometeram muitos pecados na vida deles, mas o único pecado que vem à mente deles, que eles falam que Deus está retribuindo, foi o de José, porque a gente vê que agora a consciência pesa, né? Ele vê que assim é algo que está acontecendo ali que é inexplicável, não tinha como explicar que aquilo tivesse acontecido, era algo que não tinha lógica para eles. Não tem lógica isso está acontecendo, isso daqui é coisa de Deus, porque não tem lógica nenhuma esse homem implicar com a gente dessa forma. Então eles falam isso. Então aqui eles dizem, realmente, né, isso daí é uma atribuição de Deus, é uma retribuição de Deus, porque a gente é culpado. Então agora eles reconhecem a culpa dele. A gente vai ver que José está ouvindo tudo isso.
porque José falava com eles por um intérprete. Então José falava na língua egípcia, porque eram línguas diferentes, né? E eles falavam na língua hebreia. Então José não queria se revelar para eles, José falava na língua egípcia e eles falavam na língua hebreia. E José usava um intérprete. Então eles não sabiam que José estava ouvindo o que eles estavam falando, e eles começaram a falar isso, que eles se sentiam culpados. Então a gente vê que até então parece que não havia culpa, né? Só agora que eles começaram a perceber a culpa. Até então tava tudo bem ter vendido o irmão, tava tudo bem ter feito o que eles fizeram, né? Agora é que a gente começa a perceber assim um sentimento de culpa e um arrependimento pelo que eles fizeram, né? Até então parece que não havia isso. Então agora que eles estão sofrendo, né? Eles agora estão lembrando o que eles fizeram com José, né? Mas até então parece que era algo resolvido, né? Porque quando o governador pergunta, ele fala, não, meu irmão já é morto, eles falam naturalmente, porque a gente vai ver mais pra frente que José fazia um inquérito com eles, ficava fazendo um questionário e eles respondendo ao questionário de José, e parece que eles não tinham nenhum arrependimento pelo que eles fizeram. Aí agora, José vendo que eles não tinham arrependimento, José fica mais magoada ainda, né? José sofreu muito. José agora estava bem, mas José nada paga o que José sofreu, né? Imagina quanto açoite ele não recebeu. Ele foi jogado numa prisão com título de estuprador, né? Então, José deve ter sofrido muito ali. Então, isso não apaga nada do que ele sofreu. Aí aqui ainda fala, a gente vê que eles falam, realmente a gente tem culpa a respeito de José, porque a gente viu o quanto ele estava angustiado. A gente viu o quanto ele implorou para a gente não fazer o que a gente fez. E mesmo assim a gente fez. Então, aqui é falado algo que não foi falado quando houve a venda de José, né? É falado que José implorou. E assim, não é que José implorou e os irmãos não perceberam. Os irmãos perceberam a angústia de José. José ele sendo vendido escravo. E os irmãos percebiam que o menino estava ali chorando. O menino deve ter falado, eu faço o que vocês quiserem. Se vocês quiserem, eu faço o serviço de todo mundo, gente. Eu não mando em ninguém. Por favor, me deixa voltar para casa. Ele deve ter implorado muito. E os irmãos perceberam a angústia de José e fizeram o que fizeram com José. Então agora eles falam, por isso veio essa angústia sobre nós. Quando eles falam, por isso veio essa angústia sobre nós, eles estão querendo dizer que a angústia que eles estão passando é no mesmo nível da angústia que José passou. Eles usam o mesmo termo, né? Então eles usam o mesmo termo no hebraico para falar da angústia deles. Então eles falam: não, essa angústia que nós estamos sentindo, eu só vi essa angústia igual a que a gente está sentindo em José, quando a gente fez o que fez com José. Então eu acho que Deus está retribuindo agora o que a gente fez, porque eu agora estou experimentando a angústia que eu senti o meu irmão. Então eles tinham uma plena consciência da angústia de José, né? E fizeram o que fizeram, e agora eles comparam a angústia deles à angústia de José, né? Porque eles estão ali vendo que o mal vai acontecer, que tem um homem injusto, que não tem justificativa nenhuma para estar fazendo tudo aquilo, o homem querendo fazer mal para eles sem justificativa nenhuma, e querendo tornar eles escravos ou até serem mortos ali sem motivo. Então eles falam que, nossa, a gente está recebendo o que a gente fez, né? Assim como a gente fez com José, cometemos aquela injustiça com José e queríamos matar José e acabamos vendendo ele escravo, agora eles estão querendo fazer a mesma coisa com a gente. Então eles consideram a mesma angústia que José viveu, é a angústia agora que eles estão vivendo. Aí no versículo 22 diz: e Rúben lhes respondeu: eu não falei para vocês, né? Aí o Rubem já vem com aquela coisa, tá vendo? Eu avisei, né? Aí fala, eu não falei para vocês, não pequem contra o menino, gente. E vocês não me ouviram. Por isso que agora o sangue dele está sendo requerido da gente. Eles tinham certeza que José tinha morrido. Porque aqui o falar de Rubem é muito claro. O Rubem está falando que Deus está cobrando o sangue de José. Então eles tinham certeza que a essa altura do campeonato José já devia ter morrido. Ninguém ia sobreviver tantos anos como escravo numa terra em que você não falava a língua do local, uma terra de uma religião totalmente diferente da sua, uma terra de costumes totalmente diferentes dos seus, né? E você que era acostumado a ser o supervisor dos seus irmãos, a ter uma vida farta, agora era escravo ali naquela terra estrangeira, né? Então eles tinham certeza que José tinha morrido. Aí Rubem fala, tá vendo, né? Como
como se fosse ele falando, ai, tá vendo? Eu avisei, viu o que tá acontecendo agora. Mas isso também não eximia Rubem, porque Rubem também não fez nada, né? Ele queria fazer, mas não fez. Ele não teve atitude perante os irmãos, né? A gente viu que ele tentou fazer, mas não diretamente. Ele tentou fazer de forma indireta, porque até ele temeu ir contra os irmãos dele, né? Então devia estar uma situação ali de um ódio tremendo que ele não teve coragem de ir contra o que os irmãos dele estavam fazendo. Então ele preferiu agir na surdina e tentar dar a volta ali e pegar José no poço escondido. Ele não teve coragem de contrariar os irmãos. Então devia ser realmente um ódio tremendo ali. Aí no versículo 23. E eles, os irmãos, não sabiam que José estava entendendo tudo que eles estavam falando, né? Eles estavam falando ali em hebraico e José estava entendendo tudo. Mas eles não sabiam que José entendia o que eles estavam falando, porque eles falavam por intérprete, né? O governador, ele falava em língua egípcia e o governador falava em língua egípcia e tinha um intérprete para traduzir em hebraico, né? E assim o hebraico ele traduzia no egípcio. Então eles não sabiam que o governador era José, né? Então eles achavam que ele não estava entendendo nada que eles estavam falando, eles começaram a conversar ali sobre José. Aí no versículo 24 diz: E José então se afastou dos irmãos e foi chorar. Então aqui a gente vê, né? Como ainda doía, né? Quando eles começaram a falar, ai, tá vendo? Isso agora, essa angústia veio sobre nós porque a gente causou aquela angústia para José. A mesma angústia que a gente deu para José agora tá vindo para a gente no mesmo grau. A gente tá aqui com medo de morrer. José temeu morrer nas nossas mãos e agora a gente tá temendo morrer na mão desse homem estrangeiro. José temeu ser vendido escravo na nossa mão e a gente tá temendo ficar escravo aqui nessa mesma terra onde a gente vendeu José. Então, ele ouviu os irmãos falando tudo aquilo. Então, ele começou a chorar, porque não tem como, né? Ele não tinha perdido a memória, né? Ele tinha escondido, ele tinha camuflado a lembrança dele, o passado dele. Mas não tem como apagar, né? Quando o passado ressurge, você lembra de tudo. E se aquilo não tá trabalhado dentro de você, a dor vem junto, né? E foi o que aconteceu com José. Além do passado ressurgir, a dor veio junto com ele. Então ele estava sofrendo em dobro, né? Algo que ele já passou, ele estava passando de novo, coitado, né? Isso que é o ruim, né? Se você tem algum trauma, tem alguma coisa não trabalhada dentro de você, você sofre 2, 3, 4, 5 vezes pela mesma coisa. É um sofrimento que não acaba, você fica escravo desse sofrimento, né? Mas Deus nos liberta desse sofrimento e somos libertos por meio de Deus, porque senão a gente vira escravo daquele sofrimento. A gente fica sofrendo, passa 20 anos e a gente ainda está sofrendo por algo que aconteceu há 20 anos atrás. Então, só Deus mesmo para libertar. E José ainda não estava liberto disso, desse sofrimento. Aí, nisso, ele se afastou dos irmãos, começou a chorar. Então, ele se recompôs, depois parou de chorar, se recompôs e voltou na frente dos irmãos dele. E nisso, ele falou com os irmãos, né? E pegou dos irmãos Simeão e amarrou diante dos seus olhos. Deixa eu ver se eu pulei um capítulo aqui ou se eu vim direto. Não, tá certo. Aí ele foi e fez o quê? Ele chorou quando ele ouviu os irmãos falando ali que realmente havia acontecido isso, a retribuição de Deus pelo pecado que eles cometeram e que o irmão agora certamente era morto. Então José foi chorar. Depois que José se recompôs, José voltou e foi falar com os irmãos e pegou Simeão para preso, porque a gente lembra que no estudo anterior José falou, José estava com tanta raiva, José estava tão nervoso, com tanta mágoa, que José falou, eu vou prender 9, um vai e vai buscar Benjamim, né, vai buscar o irmão mais novo. Aí depois ficou 3 dias lá, todo mundo na prisão refletindo, José se acalmou um pouco, José falou, não, tá bom, eu vou prender um e vão 9, né? Então agora em vez de prender 9, eu vou prender um de vocês e 9 vão buscar o irmão mais novo. E vocês não vão voltar para cá se não trouxerem o irmão mais novo de vocês. Aí a gente vê que ele foi e pegou Simeão.
Quando ele pega o Simeão, aqui fala que ele começou a amarrar o Simeão na frente dos outros, né? Então, provavelmente o Simeão foi o que foi mais cruel com ele. A gente lembra que Simeão era um dos que foi lá dos siquemitas, né? Foi Simeão e Levi, os dois que foram lá matar todos os siquemitas. Então, Simeão a gente já vê que era um homem de temperamento difícil, né? Então, realmente, ele que devia estar mais incitando a morte de José, né? Então, a gente vê que tinha algo ali com Simeão, porque José não pensa duas vezes, pega Simeão e ele faz questão de maltratar, de certa forma, Simeão na frente dos outros. Então, ele começa a amarrar Simeão na frente dos outros, para os outros verem que ele foi escolhido. E certamente aquele que foi escolhido foi aquele que mais fez com ele, mais o maltratou, né? Então, ele pega ali na frente dos irmãos para que os irmãos percebam o tratamento que está sendo dado para Simeão, né? Então, ele faz isso na frente dos irmãos dele. Aí, no versículo 25 diz: Então José ordenou que enchessem de trigo seus sacos, os sacos dos irmãos dele, né? Porque foram os 10 lá para o Egito comprar mantimento, porque só no Egito tinha mantimento, então eles foram lá com sacos de trigo, né? Então eles. Agora, José, a gente vê a postura diferente de José, né? José foi deixado pelos irmãos num poço para morrer de fome, porque o intuito dos irmãos era que José morresse de fome, né? A gente vê que Rubem só ofereceu essa estratagema porque, primeiro, a estratégia deles era matar José direto, enfiar a faca em José e matar ele ali a sangue frio. Mas aí Rubem, vendo que não tinha outra escolha, não tinha como domar os irmãos ali, ele sugere que então José seja jogado num poço e que morra de fome no poço para que o sangue de José não caia sobre eles. Ele vai morrer de fome, não é porque eles mataram a facada. Então essa foi a estratagema de Rubem, né? Porque Rubem não ousava discordar do plano deles. Então ele tentava um outro plano, mas que fosse de acordo com o plano dos irmãos dele. Então agora a gente vê que diferença do posicionamento de José, porque José podia ter mandado todos voltarem sem comida e trazer Benjamim, ponto final, né? José agora é governador lá do Egito. Mas José não. José, ele era um homem, você vê que não era raiva nem ódio, né? Era mágoa, era uma tristeza mesmo. Porque José não queria que eles morressem de fome. Então José fez o quê? Deu a comida para todos levarem que eles haviam ido buscar. E além da comida, José foi e pôs o dinheiro dentro do saco da comida. Então eles estavam com comida ali, José foi, pôs o dinheiro que eles haviam levado dentro do saco ali onde tinha o trigo para devolver para eles, né? Primeiro porque era o dinheiro que podia fazer falta para o pai deles, né? Ele não queria diminuir a riqueza do pai deles, então ele resolveu devolver o dinheiro para os irmãos, para que os irmãos levassem para o pai deles. Esse dinheiro não saiu do cofre do Egito. Moisés, eu ia falar. José, ele não prevaricou, ele não pegou, ele não feriu o governo do Egito. A gente vai ver mais para frente que José pagou do bolso dele esses dinheiros aqui. E todos esses mantimentos que foram levados, José pagou do bolso dele. A gente vai ver mais para frente que foi recebido o pagamento. Então quem pagou foi José. José pagou e devolveu o dinheiro para os irmãos dele para irem lá para a casa do pai deles com o dinheiro. Aí diz no versículo 25. Então José ordenou que enchessem de trigo os seus sacos, né, de mantimentos, de trigo, de comida, e que devolvessem a cada homem seu dinheiro, a cada um em seu saco. Então eles não sabiam que o dinheiro estava sendo devolvido, eles esconderam, os empregados de José esconderam o dinheiro no saco deles, eles foram embora achando que tinham pago. Aí nisso, e que lhes dessem provisão para o caminho, ou seja, além de pegar a comida ali, o saco com trigo, né? Eles estavam com o saco com trigo, com jumentos, eles tinham jumentos para colocar o saco, que era muito pesado para eles levarem nas costas dele, então tinha um jumento, eles colocavam no jumento o saco com trigo, e dentro do saco com trigo colocaram, os empregados de José colocaram o dinheiro de volta deles, e além disso, José ainda deu pão para eles, deu comida para eles se alimentarem durante o percurso, durante a viagem deles, para até a casa deles, né? Então fez muito mais do que eles foram lá para comprar, ainda se preocupou com a viagem deles. Aí nisso, no versículo 26,
E eles carregaram os seus jumentos com trigo e partiram dali, né? Então os trigos estavam no jumento, que era muito pesado para eles levarem nas costas. Então eles colocavam ali, eles deviam ter muitos jumentos ali com ele. A gente vai ver no próximo capítulo também que tinha muitos jumentos. Então eles colocavam em cima dos jumentos para os jumentos ajudarem eles a ir levando esse trigo. Aí no versículo 27, aí eles pararam em uma hospedaria, né? A viagem era muito longa, os jumentos precisavam descansar, porque era muito peso ali para os jumentos, então eles pararam no meio do caminho para descansar. Quando eles pararam no meio do caminho para descansar, um deles resolveu dar comida para o jumento. O jumento estava com fome, ele foi dar comida para o jumento dele. Quando ele abriu o saco dele, ele viu que na boca do saco estava o dinheiro dele. Aí na boca do saco dele estava o dinheiro dele. Aí a gente vê isso agora no versículo 27. E quando um deles abriu o seu saco para dar forragem ao seu jumento na hospedaria, ele viu o seu dinheiro, pois que estava na boca do seu saco. Então, assim, eles já estavam temerosos, porque Simeão ficou. E eles, a certo ponto, estavam aliviados também, por terem podido sair. Então, eles puderam sair. Podia ser que todos ficassem presos ali e não saíssem nunca mais. Então, eles já estavam aliviados de terem saído. Aí, agora, voltou tudo de novo. Porque eles pensaram, não é possível. Colocaram esse dinheiro de propósito nas nossas, nos nossos sacos, porque ele tá insistindo que a gente é espião, ele não conseguiu provar que a gente é espião, então agora ele tá forjando, ele tá colocando, é como se fosse um policial que quer prender muito alguém e coloca ali na casa da pessoa uma droga, né? Então eles falaram isso, não, eles colocaram, Deus está contra a gente realmente, porque eles viram que não tinha nada contra a gente, então agora eles estão procurando fundamentar que a gente é errado, então eles estão fazendo isso de propósito para a gente realmente ficar como errado, né? Aí no versículo 28 diz isso. E ele disse a seus irmãos, né? Esse que achou o dinheiro no saco falou para os outros irmãos: Meu dinheiro foi devolvido, né? Ele espantado. E eis que está no meu saco. E o coração deles desfaleceu. Aí, o termo em hebraico, quando fala que o coração deles desfaleceu, é a mesma coisa da gente falar, o coração saiu pela boca, né? É a mesma coisa da gente falar que a gente tremeu de medo. Foi esse o termo, assim, né? Eles tremeram de medo na hora, eles pararam, olharam para o outro e falaram, Jesus, e agora, né? O que aconteceu, né? Não falaram Jesus, porque Jesus ainda não tinha nessa época, né? Mas eles falaram, meu Deus, e agora? O que aconteceu? Aí, nisso, fala no final do versículo 28. E eles ficaram temerosos, né? Eles ficaram com medo. Eles já estavam com medo de José, já estavam com medo do governador, porque o governador pareceu muito áspero para eles. Simeão já estava lá preso. Então agora o medo tomou conta geral. Eles falaram: não. Isso é um plano para a gente ser preso. Então o que eles fizeram? Eles acharam que isso é um plano do governador para a gente voltar lá para o Egito, para a gente falar que veio o dinheiro e eles vão nos acusar que a gente roubou o dinheiro, que a gente queria levar o dinheiro e que a gente está com conversa mole, que a gente levou o dinheiro para comprar mais comida ainda. Então eles estavam pensando isso. Tanto que a gente vai ver que agora eles não vão ficar na hospedaria, eles vão voltar, vão para casa do pai dele, porque eles têm medo de voltar para o Egito. Porque na cabeça deles foi tudo um plano do governador para que eles voltassem para o Egito e lá eles com dinheiro na mão, aí o Egito ia falar, tá vendo como vocês são mesmo? Voltaram com dinheiro, né? Vocês estão tentando enganar o Egito. Ia prender eles, então eles pensaram isso, que isso ia acontecer, né? E não quiseram voltar para o Egito e continuaram indo para a casa do pai deles com o dinheiro ali, né? Não tem como saber se eles abriram todos os sacos ou não, mas aqui na história a gente vai ver que mais para frente vai falar que foram todos os sacos abertos na casa de Jacó. Ou o dos outros sacos estava mais ao fundo e não dava para jogar fora na hospedaria, então eles não abriram o saco, ou realmente eles viram, fingiram que nada aconteceu e foram lá para Jacó. Porque se eles chegassem em Jacó e contassem que eles sabiam, Jacó ia chamar a atenção deles. Jacó ia falar, por que vocês não voltaram? Jacó não ia concordar com isso. Jacó ia falar que eles deveriam ter voltado para lá e fazer o que era certo. Então eles preferiram esconder de Jacó, porque senão Jacó ia falar, ia repreender eles por eles não terem voltado para o Egito. Aí nisso, a boca deles saiu o coração saiu pela boca, eles ficaram temerosos e eles começaram a falar um com o outro. O que é isso que Deus nos fez? Então, quando eles começaram a falar isso,
a impressão que dá é que eles falam assim: Jesus, a gente está pagando pelo que a gente fez por José. Agora, até onde será que vai o julgamento de Deus? Agora eles estavam com medo do julgamento de Deus, porque eles falavam: meu Deus, o que mais vai acontecer pra gente? Porque Deus está pesando a mão sobre a gente e Deus está cada vez mais. Então, até onde será que vai esse julgamento? Eles começaram a ficar com medo do julgamento de Deus, porque eles sabiam que eles estavam errados, que eles tinham feito era errado, e eles entendiam que aquilo tudo era uma retribuição de Deus. Deus estava retribuindo o mal que eles fizeram. E eles falavam: meu Deus, onde que vai parar agora essa retribuição de Deus? O que mais que Deus vai fazer com a gente, né? Então eles começaram a ficar com medo da justiça de Deus, que eles diziam que era a justiça de Deus que estava acontecendo. Aí no versículo 29, e eles então vieram a Jacó, né? A gente vê então que eles se fizeram de bobo, né? Eles viram lá na hospedaria, só que eles ficaram com medo de voltar para o Egito, porque eles falaram: não, certamente a gente vai ser preso, é o que ele quer. Eles pensaram que é o que ele quer, o que o governador quer. Ele colocou o dinheiro aqui de propósito para a gente voltar e falar que veio por engano e ele prender a gente e acusar a gente. Então eles fingiram que nada aconteceu e foram embora para casa de Jacó. Aí a gente vê que lá na casa de Jacó, eles não falam para Jacó que eles tinham achado já o dinheiro no saco. Eles não falam, porque Jacó ia reprimir eles, né? Jacó ia chamar a atenção deles porque eles não voltaram e devolveram o dinheiro. Aí no versículo 29 diz: e então eles foram até a casa do pai deles, né? Chegaram lá em Canaã e contaram tudo o que aconteceu para Jacó. Aí eles disseram assim para Jacó: eles começaram a falar: ó, pai, aquele homem lá que é o dono daquela terra, né, que é o segundo maioral na terra, né, ele só tá abaixo de Faraó, e quando Faraó tá fora da cadeira de Faraó, ele ainda tá acima de Faraó, né? Então aquele homem lá, ele foi muito áspero com a gente, né? Então eles estavam com medo, né? Que ele foi muito grosso, foi muito severo, né? Eles querem dizer que foi muito severo, né? Que não é nem que ele foi grosso, mas que ele foi muito severo sem motivo, né? Aí ele fala, e ele falou que a gente era espião, que a gente era espião lá da terra. Aí no versículo 31 ele disse, os irmãos falam: e a gente, pai, a gente falou para ele: ó, a gente é irmão, nós somos homens honestos, a gente não é espião, nós somos 10 irmãos aqui, né? Aí nisso, no versículo 32 diz: aí eles começaram a falar para o pai que acabaram dizendo que eram 12 irmãos, que um dos irmãos já havia morrido, né, que é José, e que o mais jovem estava com o pai deles em Canaã. Aí no versículo 33, eles continuam dizendo para Jacó, tentando. O intuito deles era tentar explicar tudo para Jacó, de forma a tentar convencer Jacó a entregar Benjamim. Porque o zelo e o chamego que Jacó tinha para José, agora parece que Jacó transferiu para Benjamim. Além do chamego que ele tinha, agora parece que há um zelo enorme que ele agora teme pela vida de Benjamim, né? Antes era algo que ele não temia pela vida de José, mas agora, por já ter perdido José, ele teme pela vida do que ficou no lugar de José. Então, parece que eles vêm falando o maior discurso de forma a tentar convencer Jacó a deixar Benjamim ir para soltar Simeão. Aí no versículo 33 diz: e o homem, o senhor lá da terra, né, o governador lá do Egito, ele disse pra gente: ó, por isso eu vou saber que vocês são homens verdadeiros. Deixem comigo um dos seus irmãos e levem alimentos para a fome de vossas famílias. E nisso eles partiram. Aqui a gente vê que eles dão uma amenizada na história com relação ao contexto da prisão, né, e do ataque do governador para com eles. Por quê? Se eles falassem realmente o que aconteceu, que eles ficaram 3 dias presos, que eles sofreram, que o governador mandou prender e amarrou o Simeão ali brutalmente na frente deles, tal, Jacó vai falar: não, tá doido, não vou deixar Benjamim ir mais nem a pau, né? Então eles, para evitar que Jacó ficasse com esse receio, eles tentaram fazer a história não ficar tão pesada. Então parece que o jeito que eles falaram, parece que foi como se fosse um convite do governador ficar um deles lá, né? Como se ele não tivesse ficado lá sem vontade, né? Parece que foi um acordo entre eles ter um ficado lá. Então eles falam dessa forma, porque se eles falassem da forma como realmente foi, Jacó ia falar: não, meu filho não vai, imagina, ele já fez isso com vocês, o Benjamim não vai descer lá não. Então eles, sabendo disso, eles vão e enfeitam um pouquinho para ficar uma coisa mais leve, para Jacó concordar em deixar Benjamim descer, né? Aí no versículo 34,
trazei-me, né? Aí eles continuam falando o que José falou para eles, né? Aí eles falam pro Jacó: ó, pai, o homem lá falou que era pra gente levar o Benjamim, né? O nosso irmão mais novo. E se a gente levar o nosso irmão mais novo, ele vai ter certeza que a gente não é espião. Mas a condição para a gente ser inocentado da acusação dele é levar Benjamim. Se a gente não levar Benjamim, a gente é acusado. A gente é condenado por espião. Se a gente levar Benjamim, a gente é inocentado dessa acusação de ser espias, né? Aí sim, eu vou ver que vocês são homens verdadeiros, né? Vocês são honestos, o José fala. E eles ainda continuam falando pro pai: assim eu vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra, né? Então eles falam: ó, se a gente for lá e levar Benjamim, ele vai soltar Simeão e vai deixar a gente andar livremente pela terra e fazer negociação ali. Não vai acontecer mais esse problema entre a gente. Ele deixou claro que se a gente levar Benjamim, a gente vai ter livre acesso lá para comprar comida. Aí no versículo 35 diz: e aconteceu que quando eles esvaziaram seus sacos, eis que cada homem tinha o seu pacote de dinheiro no seu saco. E quando eles e seu pai viram os seus pacotes de dinheiro, ficaram temerosos. Então o que acontece? Talvez eles já soubessem que aqueles sacos estavam ali. Mas agora eles contaram tudo o que aconteceu, do que eles foram acusados, o que havia acontecido e qual que era a questão, como que eles tinham que provar a inocência deles. E agora eles esperaram ali abrir os sacos na frente de Jacó. Então agora Jacó também ficou com medo, porque Jacó pensou a mesma coisa que eles pensaram. A gente vai ver até no próximo capítulo, quando Jacó deixa eles descerem, Jacó fala, né? Já vai falar, vai que foi por engano que colocaram esses sacos de dinheiro aqui no saco de vocês, né? Então Jacó também estava com esse medo que eles tiveram. Então Jacó também achava que podia ser de propósito que os egípcios colocaram o saco de dinheiro ali para condenar eles, para fazer uma prova ali, né? Eles colocaram, implantaram uma prova ali para acusar eles, né? Então Jacó também pensa isso quando ele vê, por isso que ele teme, porque ele pensa isso também. Aí a gente vê no próximo capítulo que ele vai falar isso. Pode ser que tenha sido engano, vai que não foi. Ele também tentando animar os filhos dele para irem para lá, né? E tentar encarar isso, né? Porque eles vão para lá depois sabendo que tá com dinheiro a mais. Aí ele tenta animar os filhos dele e fala: gente, talvez tenha sido engano, às vezes ele não foi de propósito não, para condenar vocês. Então ele tenta dar um ânimo, mas ele também pensa isso. A gente vê no versículo 35 que ele também pensou isso. O Jacó também pensou que foi algo proposital para condenar eles, né? Aí no versículo 36, e Jacó, seu pai, então respondeu, né? Depois deles contarem toda a história, eles foram, provavelmente, a gente vê que Jacó só fala depois que eles abrem os sacos, né? Só responde depois que eles abrem os sacos. Então, provavelmente, o que aconteceu? Eles falaram tudo o que tinha para falar, eles abriram os sacos para ver qual que era a gravidade do negócio, para mostrar para Jacó qual era a gravidade do negócio. Aí, depois que Jacó viu qual era a gravidade do negócio, aí Jacó responde, né? Porque parece que eles terminaram a história e já falaram: não, vamos abrir o saco para mostrar pro pai, porque não terminou a história, né? Porque na verdade a história não tinha terminado. Ainda tinha mais história para eles contarem, mas eles não iam falar: pai, a gente abriu o saco e tinha dinheiro no saco também. Então eles não iam falar isso. Então tinha mais história para eles contarem, então eles devem ter começado a abrir o saco ali. Terminou a história ou contando a história, eles devem ter aberto o saco, porque eles sabiam que tinha o dinheiro ali, mas queriam que o pai deles visse. E eles estavam fingindo que não sabiam de nada, né? Então eles fingiram para Jacó que não sabiam que aquele dinheiro estava ali. Aí no versículo 36, aí Jacó então fala, né? Depois disso tudo que aconteceu, Jacó fala: vocês estão me privando dos meus filhos. Um já não tá, né? Um já morreu. Simeão também já não tá mais aqui. E agora vocês querem me tomar Benjamim. Todas essas coisas estão contra mim. Aqui ele fala assim: vocês estão tirando os meus filhos de mim, vocês estão me deixando de luto. Vocês estão me enlutando, né? Jacó fala. Quando Jacó fala isso, Jacó não tá atribuindo a eles o sangue. Ele não tá falando que eles mataram José, que eles mataram Simeão. Ele não tá querendo dizer isso, Jacó. Jacó tá querendo dizer assim:
vocês são imprudentes. Eu não sei o que que acontece quando vocês se reúnem, vocês só fazem bobeira, só dá coisa errada. Toda vez que vocês se reúnem, vocês não têm prudência, vocês não pensam e algo dá errado e eu perco um de vocês. Não, vocês estão me deixando sem filhos. Cada vez que vocês se reúnem, vocês não cuidam um do outro, vocês não têm diligência, sei lá o que vocês ficam fazendo e toda vez volta um a menos de vocês. Então foi nesse sentido que Jacó falou, né? Que eles provavelmente se reúnem e ali no ânimo de estarem todos reunidos, nenhum pensa. Então fazem bobeira, fazem besteira ali reunidos e acabam perdendo um deles, né? Acabam deixando Jacó sem filhos. Foi nesse termo que Jacó quis dizer para eles, né? Falei assim, não, agora vocês estão querendo se reunir mais uma vez e levar Benjamim, para que eu fique sem Benjamim também? Toda vez que vocês se reúnem da coisa ruim, né? Da mal, da ruim, então não quero não vai se reunir mais não. Aí nesse sentido Jacó fala. Aí no versículo 37, e Rúben, então, né, fala com o pai dele, ó pai, eu deixo você matar os meus filhos, meus 2 filhos. A gente vê que o Rubem aqui já tinha 2 filhos, né? E o Rubem fala: ó, pai, pode matar meus 2 filhos se eu não trouxer o Benjamim aqui de volta, pai. Eu tô jurando, eu tô prometendo que eu vou trazer o Benjamim de volta. E se eu não trouxer, mata meus 2 filhos, né? Entregam em minha mão e eu vou trazer Benjamim de volta para você. É lógico que Rubem não tinha em mente que Jacó ia concordar com isso, né? De matar os netos. Jacó não ia concordar com isso. Mas Rubem queria dizer que a garantia dele era grande. Falei assim, não, eu tô garantido pelos meus filhos. Se eu não te trouxer Benjamim de volta, mata os meus filhos, né? Porém, a gente vai ver que Jacó não vai dar bola. Porque Jacó, né, provavelmente não tinha Rúben em autoestima. A gente vê no capítulo que vem, a gente vai ver que Judá vai dar uma garantia para Jacó. Quando Judá der a garantia para Jacó, Jacó vai acreditar em Judá. Porque Jacó provavelmente tem Judá em mais autoestima do que Rúben. Até porque Judá, a gente lembra que perdeu 2 filhos, então Judá sabe a dor de perder um filho. Então, quando Judá garante para ele que se põe como fiador pela vida de Benjamim, aí Jacó deixa, né? Agora, quando Rúben fala, Jacó não deixa. Jacó não confia tanto em Rúben, né? Talvez pelo caso dele ter se deitado com a Bila, ele não tem tanta confiança. Agora, Judá, ele já confia mais. A gente vai ver que Jacó já tem uma confiança maior em Judá, né? A gente vê que Judá foi um homem que realmente tomou um posicionamento. Depois do que aconteceu com José, a gente viu que ele fugiu da face dos irmãos, ele não aguentava mais ficar perto dos irmãos dele, saiu, foi criar uma família longe deles, teve a morte dos 2 filhos dele. Então, era um homem que já devia estar amadurecido, né? Devia ser um homem que você sentia mais confiança nele. Então, Jacó confiava mais em Judá. Aí a gente vai ver no capítulo que vem que a garantia de Judá Jacó confia, mas a de Rúben, Jacó finge que nem escutou, nem dá bola. Então, agora, continuando no versículo 38, né? Depois dessa garantia louca de Rúben de matar os filhos dele, no versículo 38, Jacó responde para Rúben. Aí Jacó fala: não, Benjamim não vai descer com vocês. Benjamim não vai para lugar nenhum, porque o irmão dele já está morto, né? O José, e só ele foi me deixado. Só ele, assim, que é uma ligação que eu tenho com José, só ele, né? Talvez não seja nem uma ligação com Raquel, mas talvez seja uma ligação com José mesmo. Talvez ele sentisse uma maior necessidade de uma ligação ali com José, porque a gente lembra, né, que Raquel talvez não tenha sido tanto assim, porque a gente lembra que algo estranho aconteceu ali para Jacó ter deixado Raquel ser enterrada no meio do caminho ali, não ter ido buscar o corpo dela, né, não ter enterrado ela ali na caverna ali junto com o pai, com a mãe dele, com todos, né? Só a Lia que foi enterrada ali. Então a gente lembra que alguma coisa aconteceu ali. Então eu acredito realmente que era a ligação que ele tinha com José, né? O amor todo que ele tinha por José, ele deve ter transferido a Benjamim. Então ele não queria perder Benjamim porque era a única ligação que ele tinha com José. Porque quando José morreu, ele queria morrer junto com José, a gente lembra. Ele falava: não, eu quero morrer, eu prefiro morrer com José e ficar vivo com vocês, né? Então o amor que ele tinha por José era tão grande, ele deve ter transferido tudo para Benjamim.
Então agora ele fala: não, não, o que me restou de José foi Benjamim. Vocês não vão me tirar. O José já é morto. Agora a única coisa que me sobrou de José é Benjamim, vocês não vão me tirar ele, não. Aí aqui no versículo 38, continuando, ele fala: se alguma desgraça cair sobre Benjamim, no caminho que vocês forem, então com tristeza eu vou levar os meus cabelos grisalhos à sepultura. Ou seja, se alguma coisa eu já perdi José. Se eu perder Benjamim também, eu morro de tristeza. Eu não vou, vou morrer de amargura, vou morrer de tristeza. Você sabe aquelas pessoas que morrem de amor? Porque existem pessoas que amam tanto, né? Que quando perde o seu companheiro, vai embora um mês depois, 2 meses depois. É isso que José fala, sabe? Porque Jacó fala. E realmente existem casos assim, né? Você é casado muitos anos com a pessoa, você tem um amor muito grande pela pessoa, a pessoa morre, um mês depois você morre de tristeza. A tristeza te leva, assim, o amor, assim, né? Você morre de tristeza. E é isso que Jacó tá falando. Não, se ele foi embora, se ele morreu, eu morro de tristeza, né? Eu vou atrás dele e morro de tristeza. Aí é isso que ele tá querendo dizer aqui, Jacó. Aí hoje, então, a gente encerra essa aula aqui, finalizando o capítulo 42, graças a Deus. Aí na próxima aula a gente vai falar sobre o capítulo 43, que não tem jeito, eles vão ter que descer, né? Então eles vão descer com Benjamim. Aí a gente vai ver como que vai ser o encontro de José com Benjamim. Aí vai ser extraordinário também. Então hoje a gente encerra aqui, tá bom?